Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos buscando a presença de Deus no propósito de ouvir a palavra de Deus, no propósito de nos alimentar da palavra de Deus. Então hoje não é diferente, como eu sempre digo, hoje não é diferente. Nós vamos buscar a presença de Deus através da sua palavra. E eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Uma maneira de experimentar a presença de Deus, uma maneira de buscar cada vez mais estar próximo de Deus e sentir a presença de Deus é falando com Ele, é orando, é se colocando humildemente diante do Senhor. Não existe uma maneira melhor do que se colocar aos pés do Senhor com humildade de coração. E isso agrada a Deus, e isso é o que Deus quer de cada um de nós, que tenhamos essa humildade no coração e que estejamos buscando Ele com o coração cheio de fé e cheio de humildade. Aquele homem que foi falar com Jesus Cristo naquele momento, ele foi ao encontro de Jesus em busca de uma ajuda, mas não foi ajuda para ele, nem para os seus filhos, nem para o seu lar, para a sua família. Ele foi com humildade pedir para ajudar um servo que estava doente, que estava de cama, estava sem ação, mas ele gostava muito desse servo. Era um dos servos da sua casa e ele sentia que podia buscar em Jesus a cura, a libertação, a salvação daquela situação. Mesmo sendo um oficial romano, ele não foi em busca de paz, ele não foi em busca de algo que estivesse longe do seu alcance, mas ele imaginou, ele cria até que em Jesus Cristo ele podia obter a resposta para aquele seu pedido, o atendimento para aquele pedido. E interessante que esse oficial romano, um centurião, um homem respeitado de certa forma, ele não impôs a sua autoridade, ele não exigiu de Jesus a presença de Jesus na sua casa. Ele, com muita humildade, ele foi buscar Jesus no sentido de obter a cura para o seu servo. Interessante que o pensamento desse centurião foi no sentido de aliviar a enfermidade do seu servo, do seu empregado que estava enfermo. E a palavra de Deus nos ensina que é assim que Deus faz. Deus olha no nosso coração, Deus sente a nossa devoção, Deus percebe aquilo que está no nosso coração. O livro de Jó, por exemplo, no capítulo 42, versículo 10, diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando este orava pelos seus amigos. Foi aí que Deus mudou ou começou a mudar a vida de Jó. Jesus está sempre atento à nossa fé, está sempre atento àquilo que está no nosso coração. Ele sonda nosso coração, está sempre atento à nossa fé. Duas lições nós tiramos desse texto. Primeiramente, nossa fé deve ser unicamente em Deus.
A visão do centurião foi diferente em relação a Jesus, diferente do contexto que ele estava vivendo, naquele contexto que estava acontecendo isso. A fé dele enxergou algo que os judeus não conseguiam enxergar naquele momento. Deus se agrada de um coração livre de egoísmo, livre de vaidade, de um coração puro. Quando realmente amamos a Deus, não temos medo de enfrentar as aflições da vida, porque sabemos quem está conosco. Nós sabemos quem está ao nosso lado. O centurião era uma autoridade romana e ele poderia até impor uma ordem, mas vai ao encontro de Jesus e se aproxima com humildade de coração. Ele crê que Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo. Ele crê que ali em Jesus Cristo ele podia contar com a presença de Deus. Os judeus viam Jesus como um profeta e acreditavam que Jesus servia apenas como um canal, um veículo da vontade de Deus. Eles entendiam que a presença física de Jesus Cristo cumpria apenas a lei de Deus. Contrariando essa ideia, esse pensamento dos judeus, Jesus disse: eu irei curá-lo, eu vou lá na sua casa curar o seu servo. A segunda lição é que nossa fé deve ser consciente no poder de Deus. As palavras do centurião demonstram que ele sabia quem era Jesus. Talvez ele tivesse conhecimento dos milagres que Jesus já tinha realizado naquela região, que já tinha curado muitas pessoas. E ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E as palavras do centurião são palavras de humildade. Ele diz: mas apenas manda com uma só palavra e o meu rapaz será curado. Apenas uma palavra tua, Senhor, é suficiente para curar o meu servo. Ele sabia que somente Deus tem o poder e a autoridade de estabelecer a vida, de restaurar a vida, de renovar a vida, e que Deus não precisa estar presente fisicamente. Então ele diz: não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Basta uma palavra tua que eu creio que ele será curado e o milagre será operado. Ele manifestou então uma fé profunda ao procurar Jesus e se colocar humildemente aos pés de Jesus e interceder pelo seu servo. Ele também reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, que essa autoridade estava acima dele, acima de qualquer autoridade, principalmente naquele momento. E a resposta de Jesus foi de realizar conforme aquilo que ele acreditava naquela mesma hora, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha fé. E justamente foi o que aconteceu naquela mesma hora, naquele mesmo momento. O servo desse centurião foi curado. Se nós cremos com fé, tudo se torna possível. Nós temos que ter fé, mas fé com humildade no coração, porque diante de nós está aquele que realiza milagres, aquele que cura com a sua palavra, aquele que faz mudanças na vida, aquele que traz a paz no nosso coração, está sempre diante de nós. A fé do centurião foi a causa da admiração de Jesus Cristo. Jesus se admirou com a fé daquele homem. Jesus fez até um comentário interessante. Até então não tinha visto fé igual àquela entre o povo de Israel. Isso é importante para todos nós. Nossa fé deve ser consciente no poder de Deus. Quando nos colocamos com humildade e em espírito de coração diante do Senhor, Deus se compromete e atende os nossos pedidos. Deus sempre atende os nossos pedidos. Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para nos ajudar. Assim foi a conversa de Jesus com o centurião romano. Ele manifestou uma confiança profunda em Jesus Cristo, a ponto de dizer que somente uma palavra de Jesus era suficiente para trazer a paz, para trazer a cura para o seu servo. Jesus se faz presente com aqueles que acolhem a palavra de Deus, com aqueles que recebem a palavra de Deus e acolhem no coração com humildade,
com muita fé, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus falando conosco. E Jesus atende o pedido daquele centurião com uma só palavra, vai-te que teu servo será curado. Nossa fé deve ser unicamente em Deus e deve ser consciente do poder de Deus em nossas vidas. Jesus está sempre atento à nossa fé. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas neste momento. Que Deus nos abençoe.